Olá pessoal, a questão de hoje diz assim: uma loja vende garrafas totalmente cheias de água em 3 tipos de formato: cônico, esférico e cilíndrico. As garrafas cilíndricas e as garrafas cônicas têm a mesma altura e suas bases têm o mesmo raio da garrafa esférica. Para encher totalmente o recipiente cúbico de aresta igual 2π centímetros, Pedro comprou 5 garrafas cônicas, uma garrafa esférica e 2 garrafas cilíndricas. Já Paulo adquiriu 2 garrafas cônicas, 4 garrafas esféricas e uma garrafa cilíndrica, para encher totalmente um recipiente cilíndrico com 8 cm de altura e raio de base igual a π centímetros. Nos 2 casos, não houve transbordamento, nem sobrou água nas garrafas. Lembrando que os recipientes estavam inicialmente vazios. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. A altura da garrafa cônica é 2 vezes o raio da garrafa esférica. Antes de começarmos a resolução da questão, iremos relembrar algumas fórmulas. Para calcular o volume da esfera, utilizamos a seguinte fórmula: 4/3 de πr ao cubo, onde r é o raio da esfera. Já para calcular o volume do cilindro, utilizamos a seguinte fórmula: πr² vezes h, onde o r é o raio e h é a altura. Já para calcularmos o volume do cone, utilizamos a seguinte fórmula: 1/3 de πr² vezes h. Já para calcular o volume do cubo, utilizamos a seguinte fórmula: o valor da sua aresta elevado ao cubo. Agora que vimos as fórmulas que calculam o volume da esfera, o volume do cilindro, o volume do cone e o volume do cubo, iremos iniciar a resolução da nossa questão. Conforme o enunciado nos informa, o recipiente cúbico de aresta igual a 2π é completamente cheio por 5 garrafas cônicas, uma garrafa esférica e 2 garrafas cilíndricas. Então, podemos escrever a seguinte equação: o volume do recipiente cúbico é igual ao volume de 5 garrafas cônicas mais uma garrafa esférica mais 2 garrafas cilíndricas. Já o recipiente cilíndrico, de altura igual a 8 cm e raio igual a π, é completamente cheio por 2 garrafas cônicas, 4 garrafas esféricas e uma garrafa cilíndrica. Então, novamente, podemos escrever a seguinte equação: o volume do recipiente cilíndrico é igual a 2 vezes o volume da garrafa cônica mais 4 vezes o volume das garrafas esféricas mais o volume de uma garrafa cilíndrica. O volume do recipiente cúbico será igual ao valor da aresta elevado ao cubo, e o valor da aresta, segundo o enunciado, é de 2π. Então, 2π elevado ao cubo e 2π elevado ao cubo é igual a 8π elevado ao cubo. Centímetros
cúbicos. Já o volume do recipiente cilíndrico será igual ao volume do cilindro, que é πr ao quadrado vezes a altura. E conforme o enunciado nos disse, a altura do recipiente cilíndrico é igual a 8 centímetros e o raio é igual a π. Então, π vezes π elevado ao quadrado, que é o valor do raio, vezes a altura, que é igual a 8 centímetros. Π ao quadrado vezes π é igual a π ao cubo vezes 8. Logo, o volume do recipiente cilíndrico será igual a 8 π ao cubo, centímetros cúbicos. Como o enunciado nos informou que as garrafas cilíndricas e as garrafas cônicas possuem a mesma altura e as suas bases possuem o mesmo raio da esfera, por meio da equação 1, podemos escrever a seguinte relação: 8 π ao cubo, que é o volume do recipiente cúbico, será igual a 5 vezes o volume da garrafa cônica, que é igual a 1/3 de π ao quadrado vezes a altura, mais o volume de uma garrafa esférica, que é igual a 4/3 de π ao cubo, mais duas garrafas cilíndricas. Então, 2 vezes π ao quadrado vezes a altura. Agora, por meio da segunda equação, conseguimos montar a seguinte relação: 8 π ao cubo, que é o volume do recipiente cilíndrico, será igual a duas garrafas cônicas. Então, 2 vezes 1/3 de π ao quadrado vezes h, mais 4 vezes o volume das garrafas esféricas. Então, 4 vezes 4/3 de π ao cubo, mais uma garrafa cilíndrica. Então, π ao quadrado vezes h. Note que na equação 1 e na equação 2, o resultado obtido é igual a 8π ao cubo. Logo, podemos igualar a equação 1 com a equação 2. Igualando ambas as equações, obtemos a equação 3. Para resolver essa equação, iremos passar as parcelas da equação que contém a variável h para um lado e as outras parcelas para o outro lado. Então, 5 vezes 1/3 é igual a 5/3 de π vezes r ao quadrado vezes a altura, mais 2 vezes π é igual a 2π vezes r ao quadrado vezes a altura. 2 vezes 1/3 é igual a 2/3. Como essa parcela da equação está positiva, ela passará para o outro lado negativa. Então, menos 2/3 de π r ao quadrado vezes a altura. Novamente, como essa parcela está positiva, ela passará para o outro lado negativo. Então, menos π r ao quadrado vezes a altura, igual 4 vezes 4/3 é igual a 16/3 de π r ao cubo. E como essa parcela da equação está positiva, ela passará para o outro lado negativo. Então, menos 4/3 de π r ao cubo. Note que o termo πr ao quadrado é o termo comum de todas as parcelas da nossa equação.
Logo, colocaremos em evidência esse termo. Colocando o πr ao quadrado em evidência, fica πr ao quadrado vezes 5/3 de h mais 2h menos 2/3 de h menos h igual a πr ao quadrado vezes, no lugar de 16/3 de πr ao cubo, como colocamos o πr ao quadrado em evidência, então iremos colocar 16/3 de r, uma vez que 16/3 de r vezes πr ao quadrado será igual a 16/3 de πr ao cubo, menos 4/3 de r. Como ambos os lados da nossa equação possuem o termo πr ao quadrado, então iremos cortar o πr ao quadrado. Cortando o πr ao quadrado, fica 5/3 de h mais 2h menos 2/3 de h menos h será igual a 16/3 de r menos 4/3 de r. 5/3 de h menos 2/3 de h será igual a 5h menos 2h dividido por 3, uma vez que os denominadores são iguais, e 2h menos h será igual a h. Então, mais h igual 16/3 de r menos 4/3 de r é igual a 16r menos 4r dividido por 3, uma vez que, novamente, os denominadores são iguais. 5h menos 2h é igual a 3h dividido por 3 mais h igual 16r menos 4r é igual a 12r dividido por 3. Note que podemos cortar o 3 de baixo com 3 de cima, e 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, h mais h será igual a 4r, h mais h é igual a 2h, igual a 4r. O 2 que está multiplicando o h passará para o outro lado dividindo o 4r, então h igual a 4r dividido por 2, e 4r dividido por 2 é igual a 2r. Logo, a altura será igual a 2 vezes o raio. Então, a afirmação feita pelo enunciado, que a altura da garrafa cônica é igual a 2 vezes o raio da garrafa esférica, está correta. Tchau, pessoal. Até a próxima.